E aí, galera, beleza? Sou o professor Rony Estrela. Vamos aqui dar sequência ao processo de resolução das provas do oficial da PM. Para a galera aí que teve alguma dificuldade na prova, vamos ver se a gente tira algumas dúvidas para começar então a avaliar isso aí, para ver como é que a gente fica em relação às respostas. Quem teve alguma dificuldade em relação a algumas questões, começa a tirar dúvida agora. A gente vai tentar fazer algumas análises em relação a isso. A sociologia é um tema de grande importância para vocês, até porque é um tema que nos remonta a algumas ideias, inclusive de pensadores, que é uma das coisas que as pessoas têm mais dificuldade. Tá? A prova é uma prova que foi uma prova não muito pequena, né? Tem até muitos textos e tal, mas vocês vão observar que ela não é tão difícil assim. Basta uma análise um pouco mais aprofundada, tá? Um conhecimento um pouco melhor, para você começar então a identificar algumas ideias que até mesmo por eliminação, né, as pessoas têm dificuldade, dá até para fazer algumas questões em relação a isso, tá? Vamos lá, vamos começar fazendo algumas questões aqui para vocês entenderem como que funciona esse aspecto de entendermos a parte sociológica, até porque falar sobre pensamento é uma das coisas que hoje em dia, né, é muito complicado, porque existem livros que remontam algumas coisas diferenciadas. Mas vamos lá, vamos começar então a fazer algumas questões para vocês entenderem como que caiu a prova, como é que é o esquema dela, tal, até porque vocês vão observando o tipo de questão que eles colocam, se tem muito texto, se não tem, e aí vocês vão observar como que isso, a sequência da prova, ela passa então a determinar alguns fatores de formação, até mesmo do próprio pensamento do cara em relação à atribuição da prova. Vamos lá, tá? Começando aqui, tá, gente? Começando a prova 1, né? Vocês vão observar que é a prova 1, e aí vocês vão entender como que, aos poucos, né, essa prova, ela passa, então, por alguns fatores, inclusive, de entendimento do que é o texto. Então, o que é importante você saber em uma prova de sociologia é o seguinte: se atenha ao texto. O texto é a parte mais importante. No texto, você vai observar, né, que, às vezes, a própria questão ela vai te dar a resposta quanto a isso. É óbvio que a prova teve algumas questões que o texto foi pequeno, tal, mas quando tiver bastante texto, se atenha a essa parte, tá? Por exemplo, olha só. Questão 61 diz o seguinte: sobre a coerção social, é correto afirmar? Quer dizer, tu vê que é uma pergunta incisiva, uma pergunta clara, que tem que ter conhecimento de cara. Tá? Então você vai observar o seguinte: quando você fala de coerção social, o que é algo que vai... A coerção, né, é como se fosse uma coação também. É aquilo que às vezes impõe. Né? Quem fala muito disso é um pensador chamado Émile Durkheim. Ele trabalha muito com a ideia de coerção. Coerção e fato social. Tá? Então, paralelamente a isso, eu posso afirmar o seguinte, vamos lá, analisando cada parte do texto. Por exemplo, coerção social. Você já sabe que coerção é uma coisa que impõe, uma coisa que congrega, que joga, não que trabalha em cima disso. Vamos lá. É a força que os fatos exercem sobre os indivíduos. Força, visão, indivíduos. Levando-os a conformar-se às regras da sociedade em que vivem, independentemente de sua vontade e escolha. Durkheim fala isso. Durkheim fala que, na verdade, né, como é que se trata uma coerção social? É quando alguma coisa é imposta a você, mesmo contra a sua vontade. Né? Por exemplo, o Estado, você trabalha a ideia do Estado, quer dizer, o Estado ele é coercitivo, porque ele impõe regras de direito, ele impõe formação política, ele impõe cidadania. Então, tudo aquilo que há uma coerção, uma imposição de regras, eu chamo isso de coerção social. Tá, vamos ver a letra B. Está relacionada à crença na superioridade da cultura europeia, onde todos os povos subdesenvolvidos deveriam se referir para que um dia chegassem à evolução social. Coerção social, né, na verdade, tem até a ver com questão europeia. Mas, na verdade, diz respeito aqui a se referir a uma evolução social de povos desenvolvidos. Isso é uma coisa democrática. Então, democracia, em termos de aspecto de formação de ideias, de formação de pensamento, de liberdade, como diz aqui, crença, não é coerção. Tá? Letra C. É um desenvolvimento da metodologia próprio da sociologia, uma ferramenta que dispõem os cientistas. Se a sociologia é uma ciência que remonta os princípios de uma sociedade em que se busca o entendimento de uma população, de um entendimento de um indivíduo, nunca pode ser coercitiva. Tá? Letra D. É o estudo das funções da sociedade não europeias
naquilo que lhes é próprio e específico? Em que sentido isso aqui é coercitivo? Se você vai estudar as sociedades. E não necessariamente, né, ele especificou não europeias. Então quer dizer que o europeu tem a coerção? Não. Coerção é um fato social. Remonta a qualquer aspecto de importância e de qualquer sociedade. Tá? Então, de maneira coerente, se eu falei que coerção é algo que é imposto, a única aqui que realmente remonta à ideia de imposição de fatos e de regras em uma sociedade é a letra A. Ok? Ou seja, é a força, imposição, tá? Em que os fatos exercem sobre os indivíduos, levando-os a conformar-se às regras da sociedade. Ou seja, é imposto para mim alguma coisa, eu vou me conformar, aceitando ou não. Tá? Isso é um tipo de coerção social. Durkheim fala muito sobre isso. Ok? Vamos lá? Vamos para a próxima. 62 diz o seguinte. Outro texto curto, tá? Vale a pena você entender. Muito importante você analisar isso aqui. Olha só. Incorreto. Muita gente erra nisso. Porque qual é o nosso costume? É aplicar o que é correto, o que é o certo. O incorreto confunde muita gente. Então vamos lá. Sobre o conceito de cultura, que é uma coisa bem ampla. O que é uma cultura? Né? Cultura, na verdade, tem a ver com linguagem, tem a ver com política, tem a ver com cidadania, tem a ver com esporte, tem a ver com aspectos de entendimento entre os povos, tem a ver com até mesmo com diversão. Isso tudo é cultura. Então, a cultura é ampla. Então, vamos lá. É incorreto afirmar o quê? É o errado. A parte que vamos marcar é o que está incorreto em relação ao assunto. Vamos lá. A cultura é o princípio, a origem de todo e qualquer sistema cultural. Cultura cultural, tu vê que repetiu, né? E se caracteriza como um processo permanente em construção, desconstrução e reconstrução. Vamos lá. Repara que, né, houve repetição de cultura, reconstrução, desconstrução. Vamos analisar se isso é correto. A cultura é a diversidade de elementos que o ser humano desenvolve e utiliza para compreender o mundo e a si mesmo, seja ao estabelecer uma relação com o outro, seja com as coisas. Será que pode ser isso? Será que está correto você estabelecer diversidade de elementos do ser humano, aonde você compreende os aspectos de mundo? Parece que sim, né? Quer dizer, a cultura envolve todos esses aspectos, a relação do outro e do mundo. Tá? Vamos ver a C. A cultura é o processo de conhecimento erudito que o homem adquire no decorrer de sua vida, caracterizando-se como pessoas cultas ou não cultas. Vamos pensar nessa questão? Tá? A cultura se define como uma trama de sentidos e significados transmitidos por símbolos, mitos, acontecimentos, relatos, práticas e reconstruções que expressam uma compreensão e reconstrução do sentido e da totalidade, da existência e dos sujeitos entre si. Então, olha só, né, como eu coloquei aqui, né, a questão correta é a letra C, que na verdade é a que está errada. Por quê? Primeiro, a cultura é o processo de conhecimento erudito, não necessariamente erudito. O que é algo erudito? É aquilo que você adquire através de um exemplo de ciência, aquilo que você adquire na universidade, na faculdade. E não é bem assim. Você adquire cultura desde quando você nasce. Você já nasce dentro de uma cultura de linguagem, de sociedade, de pensamento, de relação política, né? Aquilo que você aprende ao longo da sua infância, isso já é cultura. Então nunca pode existir cultura somente através de uma construção erudita que se caracteriza entre pessoas cultas e não cultas. Até porque o nome já diz não cultas, então não pode haver cultura. Então automaticamente a cultura ela já é aprendida desde quando você nasce. Tá? Por isso é que, na verdade, eu posso dizer que, nesse momento, o conceito que é incorreto é esse. Por quê? Ela é exemplo de construção de cidadania. A cultura é exemplo de construção, principalmente de personalidade. Então, meu amigo, ela é adquirida ao longo do seu nascimento. Ok? E não dentro de um processo onde você adquire somente na universidade, onde você adquire somente no erudito. A erudição não quer dizer cultura, ok? Então a resposta incorreta, que é para marcar, é a letra C, ok? Vamos lá. 63.
Outra importante questão que fala sobre... Isso aqui todo ano cai em questões de concurso militar, né? Sobre o conceito de marginalidade. O que é isso? Está à margem de um processo envolvido, principalmente em relação ao que se chama de Estado, de lei, né? Sobre o conceito de marginalidade, na visão sociológica, é correto afirmar o quê? É aquele que fica excluído dos processos de desenvolvimento tecnológico e de rápido aumento de produtividade que caracterizam o modelo capitalista dominante? Será que você acha que quando você cria um desenvolvimento tecnológico e esse desenvolvimento reproduz o que o modelo capitalista exige e que você está fora desse modelo, isso é marginalização ou tem a ver somente com questão de lei? De ser errado, ser certo, você está à margem, você cometeu um crime, tá? Vamos ver a letra B. É o estudo das formas tradicionais de colonialismo e imperialismo. Ou seja, fora isso, à margem desse processo, é o que significa sociologicamente marginalizado. Se você está fora do que é colonialismo e do que é imperialismo, está fora disso, vamos ver a C. É o desenvolvimento técnico, científico, político, financeiro e de investimento. Isso aqui está para mais, né? Isso aqui fala mais sobre bolsa de valores, né? Vamos ver as outras. É a ciência da alteridade, isto é, a ciência que busca investigar o outro, aquele que é essencialmente diferente dos demais, né? Então, analisando friamente, a gente pode ficar com duas aqui, né? E, basicamente, o que a gente pode entender? Né? Que a letra A, na verdade, né, é justamente o conceito sociológico que é correto em relação ao processo de marginalização. É aquele que fica excluído dos processos de desenvolvimento tecnológico e de rápido aumento de produtividade que caracterizam o modelo capitalista dominante. Ou seja, para a sociologia, a margem da sociedade não tem a ver com crime. Tem a ver com estar fora de um conceito capitalista dominante. Ou seja, aquele que produz e aquele que não produz. Aquele que é cidadão e aquele que não é cidadão. Aquele que a exclusão social ela é muito mais através de um aspecto capitalista do que através de um aspecto de cidadania. Então, marginal, em termos sociológicos, não é aquele que está preso ou à margem da lei. Em termos sociológicos, é aquele que, na questão capitalista, ele praticamente, teoricamente, não serve tanto assim. Então ele está à margem do conceito sociológico. Ok? Vamos lá. 64. Outra questão curta. Sobre o conceito de cidadania. Cidadania também entra em direitos humanos, tá? Mas sociologicamente a gente pode falar sobre isso. É correto afirmar o quê? O que é ser cidadão? É apenas um conjunto de direitos do cidadão? É somente um conjunto de direitos relativos ao bem-estar econômico e social? Tem a ver com a economia? Está relacionado somente aos direitos políticos dos indivíduos? Só isso? Ou pressupõe um conjunto de deveres e direitos civis, políticos e sociais em constante construção? Tá? Então, se você for analisar um por um, automaticamente você remonta basicamente a qual? É óbvio que é a letra D. Por quê? É apenas, é somente, está relacionado somente. Galera, isso é uma dica. Nunca marque isso. Somente, apenas. Ah, não sei. Ah, estou em dúvida. Somente, apenas, tá? Pressupõe um conjunto de valores e deveres e direitos. Pagar imposto, receber benefício do governo, isso é um direito cidadão. Tá? Direitos e deveres. Quais são os meus direitos? Quais são os meus deveres? O que eu tenho que fazer? É a construção política social de uma sociedade que, nesse momento, está em construção a partir de um modelo cidadão. Ser cidadão é isso. Tá? Um exemplo disso, por exemplo, vou dar um exemplo básico aqui. Tá? Tem histórico, mas é sociológico. Quando houve o processo de fim da escravidão no Brasil, em 1888, os ex-escravos receberam do governo a alforria do Império. Né? Receberam a liberdade da escravidão. Só que o fato de ser livre, no papel, somos homens livres, tá? Não quer dizer que eles receberam também a cidadania. Por quê?
porque foram excluídos de votar, serem votados, escolher alguém, serem representados, ter emprego, ter direitos. Isso é o quê? Exclusão da cidadania. Tá? Tem a ver com reconhecimento do Estado. Se não houver reconhecimento, não pressupõe cidadania. Ok? Então a coerente, a mais correta, é a letra D. Tá? 65. Observe a figura e leia o texto a seguir. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Gálatas 5:1. Né? Então, olha só, você vê aqui várias mãos, né? Quer dizer, uma mão branca com uma corrente, com 4 correntes na mão, uma mão afrodescendente, né? Uma mão branca, morena e um bebê. Campanha da Fraternidade 2014, Fraternidade e Tráfico Humano, que é uma das grandes construções que hoje em dia você estabelece a ideia do tráfico humano. Tráfico de órgãos, tráfico de pessoas, tráfico de crianças, né? Prostituição infantil, prostituição de mulheres. Isso aqui é uma constante que você observa isso em vários jornais e notícias, e a prova colocou isso para a gente dar uma analisada sobre esse processo. Tá? Vamos lá. Declaração Universal de Direitos Humanos. Artigo 1. Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direito. Isso aí é um preceito importante desde a época dos direitos humanos da Revolução Francesa. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade. Tá? Isso, na verdade, tem muito a ver com a liberdade que o homem tem, que é constitucional. Tá? Toda pessoa tem capacidade, artigo 2, né? Tem capacidade para gozar dos direitos e as liberdades estabelecidas nesta declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja raça, né, que eu comumente chamo de etnia, que raça é uma só humana, mas tudo bem, é antigo, a gente continua, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Não será tampouco feita qualquer distinção fundada na condição política, jurídica ou internacional do país, ou território a que pertence uma pessoa, quer se trate de um território independente, sob tutela, sem governo próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação de soberania. Ou seja, a pessoa tem o direito, tá, e o dever de ser igual perante a lei, independente da natureza, de cor, de lugar, de participação jurídica, social, independe disso. Isso é direito e o dever do Estado fazer isso, tá? Vamos lá. Artigo 3. Toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Isso é um direito adquirido. Liberdade à vida. O Estado, então, tem direito à liberdade, à vida a essa pessoa. A dar a vida a ela em termos de protegê-la. Artigo 4. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. Isso já é pós-Constituição, né, feita depois da Constituição feita, na verdade, na época do Império, já na República do Brasil. Com base na figura do texto e todos os textos que nós lemos aqui, e nos conhecimentos sobre os valores humanos, a ética e a moral que está contido dentro desse texto, né, dentro dessa formação ideológica do contexto do artigo, considere as afirmativas a seguir. Vamos lá. Em determinado país que não possui leis contra a exploração do trabalho infantil, se uma empresa utilizar-se desta prática, estará sendo ética por estar amparada juridicamente, mas não estará sendo moralmente correta? Você acha que isso é correto? Você, dentro de um país que possui leis contra a exploração infantil, você usar essa prática como sendo algo ético? Vamos ver o outro. Em países que possuem leis claras contra a exploração do trabalho infantil, se alguém utilizasse desta forma de labuta para obter lucro, estará isento de moral e de ética? Pensa nisso em relação a todo o conceito que nós lemos lá no passado, lá nos artigos dos direitos humanos. 3. O fato de um país possuir leis que condenam o trabalho infantil caracteriza um dos elementos da moral desse país e relaciona-se com a Declaração Universal dos Direitos Humanos? O que você considera
em termos coerentes no que diz respeito à lei, presta atenção à lei, que é quase uma pegadinha em relação a isso. Vamos lá? 2 e 3. Vamos lá. Em países que possuem leis claras contra a exploração do trabalho infantil, se alguém utilizar-se desta forma de labuta para obter lucros, estará isento de moral e de ética? E aí? Concorda com isso? Por quê? Preste bem atenção. Que possuem leis claras contra a exploração. Se alguém utilizasse esta forma de labuta para obter lucros, estará isento de moral e ética? Em termos jurídicos, na verdade, estará. Por que eu falo isso? Porque, na verdade, a lei contra a exploração infantil, ela pode ser utilizada mesmo que o Estado não saiba, tá? Mas se o Estado souber disso, né, ela não estará isenta. Mas aqui não diz que o Estado está contra isso. Né? Se alguém utilizar desta forma de labuta para obter lucros, estará isento de moral e de ética. Por quê? Porque o Estado, na verdade, não sabe disso. Agora, quando o Estado sabe de um procedimento desse, aí sim, não estará isento. Por quê? Estará infringindo lei. Tá? E a 3. O fato de um país possuir leis que condenam o trabalho infantil caracteriza um dos elementos da moral desse país e relaciona-se com a Declaração Universal de Direitos Humanos. Ficou bem claro em relação a isso. Tá? Ou seja, quando você estabelece o critério de utilizar os direitos humanos como expressão de dignidade da vida humana, né? Então você estabelece um critério em que a vida humana, na verdade, ela é mais importante até mesmo do que qualquer ação que possa declarar-se isento de responsabilidade em relação ao Estado. Por que eu falo isso? Porque quando você tem um país que possui leis que condenam o trabalho infantil, é óbvio que, na verdade, esse país está em comum acordo com os direitos humanos. Agora, os países que querem leis claras sobre a exploração do trabalho infantil, tá? Existem leis, mas que mesmo assim for utilizado essa labuta, estará isento da moral, mas não da punição. Ok? Então a resposta correta, exatamente, é a letra B, aonde a 2 e a 3 estão coerentes. Ok? 66. Sobre alienação na perspectiva de Karl Marx. Todo mundo sabe que Karl Marx é um cara, né, que século XIX, foi um dos grandes pensadores, né? E aonde você teve esse pensamento baseado em questões econômicas, economicistas, né? Ele foi um pensador que trabalhou a questão econômica sobre a mais-valia, sobre o aspecto de luta de classe, buscou a ideia da formação do pensamento voltado para a crítica ao capitalismo. Existem 2 livros importantes dele, O Capital e, basicamente, o Manifesto Comunista, né? E aí você passa, então, a ter essa ideologia voltada para o pensamento dele. Vamos lá. Para Karl Marx, a industrialização, né, a questão da alienação. A industrialização, a propriedade privada e o assalariamento separavam o trabalhador dos meios de produção que se tornaram propriedade privada dos capitais, os alienados, os alienando. Essa seria a base da alienação econômica do homem sobre o capital. Outra forma seria a política, pois o princípio de representatividade, base do liberalismo, criou a ideia de Estado como um órgão político imparcial para que o final representava somente a classe dominante e agia conforme o interesse desta. Você acha que essa parte, né, onde ele fala sobre propriedade privada, onde o assalariado e o trabalhador têm meios de produção regradas, aonde o capital ele possui uma política própria, de princípio de representatividade. Você acha que isso é correto em relação a toda uma teoria de Marx? B. Realidade social, uma concretude da história, um conjunto de produção que caracteriza um momento histórico. Tá? De certa forma, a letra A, né, ela é a mais coerente. Mas vamos ver a letra C. Fenômenos exteriores que podem ser observados e medidos de forma objetiva, sempre procurando o desenvolvimento social. Isso significa alienação? Ou está relacionado à falta de posicionamento entre indivíduos e sociedade? As normas sociais só se tornariam concretas quando se manifestassem em cada indivíduo sob uma forma de motivação. Cada sujeito agiria levando por um motivo que é dado pela tradição, por interesses racionais ou pela emotividade. Então, na verdade, o que você estabelece como critério de produção? Vamos lá. A alienação, na verdade, né, ela estabelece o critério de quê? Quando você fala de alienação, não tem nada a ver com objetivos de isolamento.
quando Marx comenta a alienação, ele está comentando a respeito dos meios de produção. A base alienada, segundo ele, é quando você não tem representatividade política e aonde o Estado ele te marginaliza conforme interesses da classe dominante. Ou seja, se você não está inserido no meio social, aonde, segundo Marx, o capitalismo ele representa alguma coisa para você como um aspecto positivo, você está alienado dentro do contexto capitalista, segundo Karl Marx. Então, para você saber essa questão, é necessário você entender que, teoricamente, Marx ele cria uma crítica sobre o modelo de alienação no momento em que você está fora do contexto capitalista. Então, se você não se insere em modelos de produção, se você não se insere em modelos de economia, se você não produz, você está alienado em termos capitalistas. É isso que Marx quer dizer. Não pode esquecer que essa perspectiva é um pensamento marxista de alienação em termos capitalistas. Ok? Continuando. 67. Leia o texto a seguir. No dia 21 de março de 1960, na cidade de Joanesburgo, capital da África do Sul, 20 mil negros protestavam contra a lei do passe, que os obrigava a portar cartões de identificação, especificando os locais por onde eles podiam circular. Então, preste atenção, África do Sul, 1960, o que aconteceu lá nesse período, historicamente? No bairro de Chaperville, os manifestantes se depararam com tropas de exército. Mesmo sendo uma manifestação pacífica, o exército atirou sobre a multidão, matando 69 pessoas e ferindo outras 186. Esta ação ficou conhecida como o Massacre de Chaperville. Em memória à tragédia, a ONU, Organização das Nações Unidas, instituiu 21 de março como o Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial. Então, analisando o texto, né, o que é possível relacionar em relação à discriminação com a população? O que o texto diz? Que é um texto histórico, tá? Mas que ele insere uma questão muito importante na época, na África do Sul, que foi o período do Apartheid. Né? O Apartheid foi uma época de grande crise na África do Sul, pós a ação da descolonização inglesa, onde você teve, vamos dizer assim, uma diferença de classes e de etnia entre negros e brancos na África do Sul, onde você segregou e que naturalmente só foi terminada a partir da implementação dos modelos contra o apartheid criado por Nelson Mandela. Tá? Então, segundo o texto, é possível relacionar a discriminação racial com a população, segundo o texto, indígena africana, jovem africana, negra africana ou branca africana. Segundo o texto, a relação que você tem no que diz respeito à ideia da África do Sul tem a ver com a negra africana. Tá? O texto remonta ao princípio da negra africana. Por quê? Porque foi a época do período do Apartheid. Ok? Vamos continuar aqui. Agora é uma questão sobre positivismo. Vamos lá. Considere as afirmativas abaixo. Número 1. O positivismo foi o pensamento que glorificou a sociedade europeia no século XIX em franca expansão. Todo mundo sabe que o positivismo é uma construção ligada, né, ao século XIX, onde você tem um elemento muito importante, que foi um dos grandes idealizadores da sociologia, que foi justamente Augusto Comte. Tá? Ele vai buscar esse elemento positivista a partir da expansão das suas ideias. Procurava resolver os conflitos sociais por meio da exaltação da coesão, tá? A harmonia natural entre os indivíduos, ao bem-estar de todo o social. 2. Segundo Durkheim, olha só, hein? Durkheim, presta atenção, fato social. O fato social é toda a maneira de agir, fixa ou não, suscetível de exercer sobre o indivíduo uma coerção exterior. Durkheim fala sobre alguns aspectos em relação a isso. 3. A educação na visão de Max Weber, que é já um outro pensador, um dos grandes precursores do positivismo, objetivava transmitir a existência coletiva, o que nada mais é do que o modo especificamente humano de conservação da espécie. Então, analisando a 1, 2 e a 3, o que você buscaria entender no que diz respeito à análise correta desses três pensadores?
Apenas a 1 e a 3 está correta, 2 e 3, 1, 2 e 3, ou 1 e 2 estão corretas? Vamos lá. 1 e 2. Por quê? Voltando aqui, tá? 1 e 2. O positivismo foi o pensamento que codificou a sociedade europeia no século XIX. Isso é correto, tá? É um pensamento do século XIX, criado por Augusto Comte. Em franca expansão, por quê? Período do final do século XIX, darwinismo social, produção, capitalismo. Procurava resolver os conflitos sociais por meio da exaltação à coesão, à harmonia natural entre os indivíduos e ao bem-estar de todo o social. Era uma política capitalista, onde você buscava uma exaltação dos princípios de progresso e de ordem, que inclusive isso foi a base da formação da nossa república, ordem e progresso. E o 2, segundo Durkheim, o fato social é toda maneira de agir, fixa ou não, suscetível de exercer sobre o indivíduo uma coerção exterior. Todo elemento aonde você tem algo em que a sociedade pode ser modificada, eu chamo isso de fato social. Ok? Então a resposta correta é a 1 e a 2. Beleza? E a 69 diz o seguinte: o termo darwinismo social está relacionado ao pensamento. Tá? Vamos lá. Darwinismo social, na verdade, foi uma política do final do século XIX, onde dizia o seguinte: a pessoa que não era adaptada ao meio, ao sistema, à política local, à expansão da indústria, tá? Por um motivo até mesmo de falta de competência, por um motivo físico, ela estava afastada da produção. Tá? Ela estava afastada do sistema de produção. Porque, na verdade, você não servia para produzir. Então, é como se você pegasse, né, uma teoria científica de Charles Darwin, a famosa teoria da seleção natural, e adaptasse isso ao processo de produção industrial. Tá? Essa questão, eu particularmente, eu questionaria essa questão. Tá? Eu buscaria uma nova resolução nesse processo. Porque o darwinismo social, você vai observar que está relacionado, segundo a prova, ao princípio positivista. Tá? Ok. Mas ele é positivista, acredito nisso. Até porque Augusto Comte ele buscava esse aspecto positivista em relação à base de produção na época. Eu não discordo disso. Porém, ela também é uma resolução de caráter capitalista. Tá? Então, eu, particularmente, concordaria com as duas respostas. Tá? Eu questionaria essa questão. Por quê? Por um objetivo comum. Ela se enquadra no positivismo. Por quê? Porque foi na mesma época? Sim. Mas ela é claramente capitalista. Tá? Em nenhum momento ela pode ser marxista ou essencialista. Mas ela é um conceito ligado ao princípio capitalista. Por quê? Porque foi na época da segunda Revolução Industrial, no momento em que a produção econômica mundial estava bombando, e era necessário você diferenciar os que produziam, os que não produziam. E por isso, essa questão, eu, teoricamente, buscava uma outra resolução, até mesmo anularia essa questão por ser de total dúvida entre ser positivista e capitalista. Ela é capitalista e estava inserida no modelo positivista. Ok? Vamos nessa. 70. Assinale a alternativa que melhor define a sociologia. Todo mundo sabe que é uma ciência, tá? Que estuda o homem inserido na sociedade. Mas vamos lá. Sociologia é um tipo de interpretação e de conhecimento de tudo que se relaciona com o homem e com a vida humana. Bonito isso, né? Vamos ver a B para ver se é coerente. A sociologia é uma ciência que estuda apenas, apenas, cuidado, os fatos históricos da humanidade, né? Sociologia se preocupa em investigar os fenômenos biológicos dos indivíduos. Biológicos? Meu Deus! A sociologia é a ciência que estuda somente, mais uma vez, somente o desenvolvimento das tecnologias da sociedade. Vamos lá? Já expliquei para vocês. Quando eu estou em dúvida, olho as outras questões. A mais coerente. A sociologia é um tipo de interpretação e de conhecimento de tudo que se relaciona com o homem, é óbvio, se é sociológico, é homem, e com a vida humana. Ok? Letra A. Espero que vocês tenham gostado, tá? Obviamente que é um meio de estudo para vocês.
E eu vou voltar com outras informações e outras questões para nós resolvermos aqui. Um grande abraço, fique com Deus.